Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para fazer uma aula de resolução de exercícios relacionada aí aos temas de capacitância e também sobre corrente elétrica. Então foi separado aqui alguns exercícios estratégicos para vocês então compreenderem aí como que a gente pode aplicar o conteúdo visto na aula teórica nesses exercícios. Então vamos lá para a resolução desses exercícios agora. Bem, o primeiro problema que temos aqui, ele diz o seguinte: um capacitor de placas planas paralelas, quadradas, com 14 centímetros de lado e separadas por 2 milímetros, é conectado a uma bateria e carregado em um potencial de 12 volts. Letra A. Qual é a energia no capacitor? Letra B. Qual é a energia armazenada no capacitor? Letra C. Depois de carregado, a bateria é desconectada e a distância de separação das placas é aumentada para 3,5 milímetros. De quanto se altera essa energia quando a distância de separação entre as placas é modificada? Então, primeira coisa então, que a gente precisa fazer nesse problema é com relação ali à energia no capacitor. A letra A, então, para calcular a energia, a gente precisa, antes de mais nada, calcular qual que é a carga que a gente tem nesse capacitor. Então, a carga no capacitor ela é dada então, pela seguinte relação. Ela é dada por Q igual a C0, V0. Nesse caso aqui, a gente vai entender que C0 é a capacitância inicial naquela distância lá de 2 milímetros que o problema fornece para a gente, tá? E V0 é também a tensão inicial fornecida ali para o problema que era de 12 volts. Tá? Então, C0 aqui é a capacitância do capacitor de placas planas e paralelas. Nesse caso, então, C0, que é a equação para a gente calcular ali o valor dessa capacitância, ela vai depender de ε0 vezes a área dividido pela distância que separa ela, que eu estou chamando aqui também de D0, que é justamente a primeira distância solicitada ali na alternativa número A. Esta aqui então vai ser a nossa equação número 2. Portanto, para calcular essa carga que foi pedida, eu vou substituir então a equação número 2 na minha equação número 1. E eu vou chegar então na relação da carga elétrica, que ela é dada por ε0 vezes a área, dividido por D0 vezes V0. Nesse caso, então, a gente tem todos os parâmetros aí fornecidos no problema. Basta, então, agora a gente começar a calcular aqui quanto que vale essa carga elétrica. Tá? Bem, ε0 é 8,85 vezes 10 menos 2. A área, tá? Então, a área, como o problema falou, o capacitor, ele é de placas quadradas. Então, se ele tem 14 centímetros de um lado, o outro lado também é 14. Portanto, para calcular a área, é 14 vezes 14, ou 14 centímetros ao quadrado, nesse caso aqui passando para metros, 0,14 ao quadrado, dividido pela espessura, né, que separa as duas placas do capacitor, que é de 2 milímetros, 0,02 metros, vezes a tensão inicial aplicada nesse capacitor, que é 12 volts. Vamos chegar aqui a uma carga de 1,04 nanocoulomb. Tá? Então, portanto, aqui a gente já chegou a quanto que vale a carga elétrica acumulada nesse nosso capacitor. Na letra B, então, ele pede para calcular a energia armazenada. Bem, a gente tem a relação, então, da energia potencial elétrica com a carga elétrica do capacitor e a sua diferença de potencial. Nesse caso, então, essa relação é dada pelo seguinte: o zero é igual a meio de Q V0. Novamente, eu estou utilizando aqui o índice zero para lembrar para a gente que é a energia potencial inicial relacionada com o potencial inicial ainda do nosso capacitor. Bem, para resolver então a equação número 3 aqui, basta a gente substituir todos os valores que ou foi fornecido aqui no problema, ou então a gente calculou da alternativa A. Então, meio
A carga a gente calculou anteriormente, 1,04 vezes 10 a menos 9 coulombs, vezes a tensão aplicada, que é de 12 volts. Isso daqui vai dar para a gente, então, uma energia de 6,24 vezes 10 a menos 9 joules, tá? Ou 6,24 nanojoules. Então, podemos ver que essa energia aí é uma energia bem pequena armazenada no nosso capacitor. Bem, por consequente, então, agora é solicitado para se calcular ali qual que é essa diferença de potencial se eu mudar a distância que separa as duas placas. Nesse caso, então, a gente vai ter o seguinte: posso desligar a bateria, a carga aqui então fica constante, tá? Então eu não altero a carga assim que eu desligar a bateria do meu capacitor. Uma das funções do capacitor é justamente essa, armazenar carga elétrica. Mas se eu aumentar agora a distância entre essas placas, o potencial elétrico muda, né? Devido então à relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico assim estabelecido. Então a relação matemática que a gente tem é que o potencial elétrico é igual ao campo elétrico vezes a distância que separa essas duas placas. Esse D, então, é o D final do nosso capacitor após, então, eu aumentar ali essa separação entre essas duas placas. Vou chamar isso daqui, então, da equação número 4. E agora a gente precisa saber quanto que vale o campo elétrico ali para essa situação. O campo elétrico, então, ele é dado pela seguinte relação. Ele vai depender, então, da razão da carga em função da área, né? Sigma, epsilon zero. Então, esse sigma aqui é a carga dividido pela área, tá? Ou a densidade de carga elétrica por área, né? Vezes, né, 1 sobre epsilon zero. Essa, então, a equação número 5 é o campo elétrico para esse capacitor. Vamos substituir, então, esse campo elétrico aqui, no caso, na equação número 4. E vai sobrar, então, para a gente aqui a seguinte relação. Potencial elétrico, ele vai depender da carga, da distância entre as duas placas, dividido pela área das placas vezes epsilon zero. Então, chegando na equação número 6 aqui, a gente vê que também temos agora todos os valores dessas variáveis aqui dessa equação. Basta, então, agora a gente fazer a seguinte análise. Tem o potencial elétrico aqui dessa equação número 6, tá? Ele deve ser obedecido, então, da seguinte maneira ali, à medida que eu separo essas placas, tá? Então, como somente a separação entre as placas é o que muda, tá? A carga e a área vai ficar a mesma coisa, epsilon zero é uma constante, então a seguinte razão deve ser obedecida quando eu mudo a distância de separação entre os capacitores, ou seja, o potencial elétrico final dividido pela separação das placas do final vai ter que ser igual ao potencial elétrico inicial dividido pela separação das placas inicial. Nesse caso, então, o novo potencial elétrico, a nova tensão nesse capacitor, vai ser igual a V0, D sobre D0, e agora sim eu posso aqui calcular quanto que vale esse potencial elétrico, ou seja, a tensão inicial que era de 12 volts, tá? A carga elétrica acumulada, a separação final, que é de 3,5 milímetros, né? Dividido pela separação inicial, que era de 2 milímetros. Isso vai dar para a gente, então, um potencial aqui de 21 volts. Então, essa daí vai ser a nova tensão que eu vou ter no meu capacitor quando eu aumento a separação, né? Mesmo ele estando carregado. Logo, então, se eu quiser calcular qual que é esse novo energia potencial, a gente vai de novo utilizar a seguinte relação: a energia potencial é meio de QV, lembrando que esse V agora aqui é o valor novo da energia potencial que a gente do potencial elétrico que a gente acabou de calcular. Portanto, essa energia então vai ser meio, que multiplica 1,04 vezes 10 a menos 9 vezes 21 volts, que vai dar então agora
uma energia potencial de 10,92 vezes 10 a menos 9 joules. Então essa daqui é a energia potencial final. O problema pediu para a gente calcular a variação da energia potencial, portanto a variação da energia potencial, ΔU, vai ser a energia potencial final menos a inicial, ou seja, a energia potencial para uma distância de 3,5 milímetros e uma energia potencial ali para 2 milímetros, ou seja, 10,92 que a gente calculou agora, menos 6,24, que é o que a gente calculou na letra B, tá? Vezes 10 é menos 9 aqui, que é o expoente comum entre os dois. Fazendo essa diferença, a gente vai chegar então numa variação de energia de 4,68 vezes 10 a menos 9 joules. Então essa daí é a variação de energia sofrida ali por essa mudança da distância de separação entre as duas placas do nosso capacitor. Dando continuidade aqui, no nosso problema número 2, a gente tem o seguinte: um circuito abaixo apresenta capacitores associados. Letra A, determine a capacitância equivalente entre os pontos A e B quando a chave SW1 estiver aberta e B quando a chave estiver fechada. Então, nós temos aqui agora um circuito. Esse circuito, então, aqui agora, ele vai ter esse capacitor C4 aqui, que ele pode entrar no circuito quando essa chave SW1 fechar, tá? Ou ele vai estar fora do nosso circuito quando a chave SW1 estiver aberta. Então a gente tem duas situações. No caso aqui da letra A, como ele pede para a chave aberta, a gente não vai levar em consideração então o capacitor C4 e vamos levar então somente em consideração C1, C2 e C3 para calcular então a capacitância equivalente nesse ponto aqui entre A e B. Bem, o que a gente pode observar aqui é que eu vou ter os capacitores C1 e C2 em paralelo e depois aqui a gente tem o capacitor C3 em série. Portanto, para resolver aqui a alternativa A, a gente vai fazer o seguinte. Como eu disse antes, a chave está aberta, o capacitor C4 então não vai fazer parte do circuito. Sobra então para a gente o seguinte circuito. Capacitor C1 e C2, ou seja, de 100 nanofarad e 430 nanofarad. Esses dois aqui, obviamente, eles vão estar aqui em paralelo. E depois, então, eu vou ter aqui o C3, que vai estar em série com esses outros dois aqui. Para resolver, então, esse problema, a gente começa resolvendo por partes. Então, primeiro, eu vou resolver esse circuito, essa parte aqui do circuito que está em paralelo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter C1 e C2, que está em paralelo. Eu vou chamar, então, o resultante desse circuito, dessa parte em paralelo ali, de Cx, que ele vai ser, então, a soma de C1 mais C2, dado ali pela relação de capacitores em paralelo. Portanto, vai ser 100 nano mais 430 nanofarad, que vai dar, então, um total aqui de 530 nanofarad para nós, essa capacitância equivalente. Assim, agora, então, esse circuito que a gente tinha aqui, ele vai se transformar, então, no seguinte. O Cx, que é a capacitância que a gente acabou de calcular, em série com o C3. Como esses dois capacitores aqui eles estão em série, para calcular então a capacitância equivalente aqui entre os pontos A e B, eu vou ter então que a capacitância equivalente vai ser o inverso de Cx mais o inverso de C3, somo esses dois e faço novamente o inverso aqui dessa função, e vamos chegar então que a capacitância equivalente vai ser 1 sobre 530 nanofarad mais 1 sobre 220 nanofarad elevado a menos 1. E aí vai ter então que a capacitância equivalente vai ser de 155,5 nanofarads para esse circuito quando a chave está aberta. No entanto, quando eu fecho a chave, que é o que ele pede aqui no caso da letra B, tá? Então, se eu fechar a chave SW1, tá?
É o equivalente, então, eu colocar o capacitor agora C4 em paralelo com a capacitância encontrada que a gente teve ali na letra A. Tá? Então, o circuito seria o seguinte: esse daqui é o capacitor equivalente que a gente encontrou na letra A, e o C4, então, ele estaria em paralelo com todo o resto ali do nosso circuito, né? Ou seja, assim que eu fecho essa chave aqui, C4 vai estar em paralelo com a capacitância que a gente encontrou na letra A. Portanto, então, a capacitância equivalente nessa situação vai ser a soma de CA mais de C4, portanto, 155,5 mais 100 nanofarad, dando então que a capacitância equivalente para essa situação é de 255,5 nanofarad. Tá? Portanto, agora temos aí a capacitância equivalente para a chave fechada. Problema número 3, também é um problema ali de circuito de capacitores. Tá? E para esse problema a gente tem o seguinte: os dois capacitores da figura A são removidos da bateria e cuidadosamente desconectados um do outro, de modo que a carga em suas placas não seja modificada. Eles são conectados novamente a um circuito que contém duas chaves abertas que podem conectar uma placa positiva a outra positiva e uma negativa a outra também negativa. Figura B. Determine a diferença de potencial entre os terminais dos capacitores e a carga de um capacitor após as chaves serem fechadas e as cargas pararem de fluir. Bem, nesse problema, então, a gente vai ter duas situações. A primeira situação, que é da figura A, essa figura aqui, é simplesmente para a gente poder carregar esses dois capacitores. Tá? Esses dois capacitores aqui, eles estão em série. Então eu vou carregar esses dois capacitores. E no segundo momento, então, depois que eu carreguei esses dois capacitores, tá? Eu vou montar um outro circuito, que é o circuito da figura B. Tá? E quando eu fechar essas duas chaves, S1 e S2 simultaneamente, o que eu vou estar fazendo aqui é que eu estou colocando esses dois capacitores aqui em paralelo. E se eu fosse então determinar aqui, como pede aqui o problema, qual que é a tensão que eu vou ter agora medindo aqui sobre esses capacitores, tá? A gente vai ter então a análise ali de como se comportou a distribuição de carga nesse circuito. Bem, a primeira coisa então que temos que fazer é, a partir então da figura número A, né, a gente vai calcular a carga que cada um dos capacitores ali que está em série, tá, ele vai ter. Como ele está em série, a gente sabe então que a carga é a mesma nos capacitores. Tá? Portanto, a gente vai ter a seguinte relação: a carga vai ser igual à capacitância equivalente vezes a tensão que eu estou aplicando no meu circuito. Portanto, eu preciso saber quanto que vale essa capacitância equivalente. Nesse caso, como é um circuito ali de capacitores que eles estão em série, a capacitância equivalente então vai ser dada então pela soma dos inversos da capacitância elevado a menos 1. Então, nesse caso, 1 sobre 6 microfarad mais 1 sobre 12 microfarad elevado a menos 1. Eu vou ter então que a capacitância equivalente do circuito vale 4 microfarad. Sabendo então essa capacitância equivalente, eu volto aqui na minha equação número 1. Portanto, a carga agora vai ser 4 microfarad vezes 12 volts, que é a tensão que eu estava aplicando ali no meu circuito, e a carga então acumulada ali é de 48 microcoulombs. Então, cada capacitor nesse circuito, né, o capacitor ali vai ter 48 microcoulombs. Agora, então, que a gente sabe quanto que vale a carga de cada um deles, a gente monta então o nosso circuito da figura B, né? Nesse caso, essa figura agora, a gente vai estar com os capacitores em paralelo. Então, na segunda etapa, os capacitores são ligados em paralelo, assim que ambas as chaves são fechadas. Bem, nesse caso, então, para capacitores em paralelo, eles vão apresentar a mesma diferença de potencial, que é a característica de circuito
em paralelo, eles têm a mesma tensão, portanto eu vou ter aqui que a tensão, né, vai ser igual à tensão no capacitor 1, que vai ser igual à tensão no capacitor 2. Nesse caso, então, a tensão no circuito é a carga dividido pela capacitância equivalente, que vai ser igual, então, à tensão V1, que é a carga de Q1 dividido por capacitância C1. É a mesma coisa aqui no caso de V2, a carga Q2 dividido por C2. Para esse problema aqui, a gente tem que agora a capacitância equivalente aqui é para um capacitor em paralelo, portanto a capacitância equivalente vai ser a soma dos dois capacitores, portanto 6 microfarad mais 12 microfarad, que vai dar então que a capacitância equivalente nesse caso é de 18 microfarad. A carga elétrica vai ser a soma das cargas de cada um dos capacitores. Como a gente viu lá da situação anterior, os dois capacitores tinham a mesma intensidade de carga elétrica, portanto, a carga total vai ser a carga de Q1 mais a carga de Q2, ou seja, 48 micro mais 48 microcoulomb, dando um total aqui de 96 microcoulomb. Bem, eu tenho então agora quanto que vale a carga elétrica, tá? Então eu posso utilizar essa relação agora aqui, ó, para calcular quanto que vale a minha carga Q1 nesse problema. Dessa forma, então, eu vou ter que Q1 aqui, tá? Eu vou passar, então, C1 multiplicando para o lado de lá. Vai ser a carga vezes C1 dividido pela capacitância equivalente. Portanto, 96 vezes 6 dividido por 18, que vai dar, então, 32 microcoulomb. Então, essa é a carga do primeiro capacitor ali, o capacitor de 6 microfarad. Agora, então, a gente faz a mesma coisa, né, nessa relação aqui, considerando agora o capacitor Q2 e essa equação aqui. Então a gente vai ter que Q2 vai ser a carga vezes C2 dividido pela capacitância equivalente, o que vai dar para a gente então agora 96 vezes 12 dividido por 18, portanto a carga no capacitor 2 é de 62 microcoulomb. Então eu consegui calcular aí a carga em cada um deles. Por fim, então, agora a gente vai calcular a tensão que vai ficar nesse circuito, que é a tensão igual nos dois capacitores, né? V1 é igual a V2, como a gente assumiu anteriormente. Tá? Então, portanto, a tensão V vai ser igual a Q1 sobre C1. Poderia ser também Q2 sobre C2, que ia dar o mesmo resultado. Nesse caso, então, a gente tem a carga de Q1, que a gente calculou anteriormente, dividido pela capacitância, 6 microfarad, vai dar então para a gente aqui uma tensão de 5,33 volts sobre ambos capacitores. Problema número 4, temos o seguinte: o capacitor, como representado abaixo, tem suas placas metálicas quadradas de 10 por 10 centímetros. Dois dielétricos, K1 igual a 6 e K2 igual a 3, são inseridos entre as placas como ilustra a figura. Determine a capacitância desse capacitor. Então aqui temos as placas metálicas aqui em cinza, as placas então medem 10 por 10, e entre essas placas eu tenho dois dielétricos distintos, sendo que ambos têm a mesma espessura, 0,3 centímetros. No entanto, o capacitor K1 ele vai ter 7 centímetros por 10 centímetros de comprimento, enquanto o K2, o dielétrico K2, perdão, ele vai ter 3 centímetros por 10 centímetros de comprimento. Bem, para esse problema, então, a gente pode analisar ele como se fosse dois capacitores ali em paralelo, tá? Com dois tipos de elétrico. Para isso, então, nessa configuração, a análise que a gente vai fazer é o seguinte: como eu tenho o equivalente a dois capacitores em paralelo, eu vou chamar então de C1 e aqui de C2, eles vão estar em paralelo,
para eu achar então a capacitância equivalente daquela configuração ali, primeiramente eu preciso então calcular a capacitância para cada situação distinta ali naquela configuração. Então eu vou ter que C1 vai ser a capacitância C01K1. Isso implica então que C0 é a capacitância inicial caso não tivesse nenhum dielétrico dentro daquele capacitor, tá? Multiplicado pela constante K1. E obviamente K2 é a mesma coisa. A capacitância C2 para o capacitor ali que tivesse separado ali como isolante o ar, daí então multiplicado por K2. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular ali é a capacitância inicial, C01 e C02, respectivamente. Então para C01, a relação que a gente vai ter, ele vai depender então de ε0, a área A1 do primeiro capacitor, dividido por D. Nesse caso, o ε0 aqui é 8,85 vezes 10 a menos 12. A área A1 para o primeiro dielétrico lá vai ser então 10 centímetros vezes 7 centímetros, né? Dividido então pela espessura, né, desse dielétrico, que é de 0,3 centímetros. Nesse caso, então, fazendo essas contas, a gente chega então que C01 vale 20,65 picofarad. Vamos fazer a mesma coisa agora, calcular a capacitância inicial para o caso ali do 2, né, caso eu não tivesse ali um dielétrico dentro do capacitor. Então, nesse caso, a capacitância valeria ε0 A2 sobre D. Novamente, ε0. A área do segundo capacitor vai ser 10 centímetros vezes 3 centímetros, dividido pela espessura, que é a mesma, né, 0,3 centímetros, que vai dar para nós uma capacitância inicial aí de 8,85 picofarad. Então, calculamos aqui as respectivas capacitâncias caso eu não tivesse um dielétrico lá dentro. A gente sabe então que quando eu adiciono um dielétrico dentro do nosso capacitor, tá, ele é multiplicado então pelo valor ali dessa constante dielétrica. Portanto, então C1 vai ser 20,65 picofarad, né, ou 10 a menos 12, vezes 6, o que vai dar para a gente aqui a capacitância de um C1 de 123,9 picofarad. A mesma coisa que para C2, a gente vai multiplicar ele aqui agora pela constante dielétrica, que vale 3. Nesse caso, então, eu vou ter que C2 agora vai para 26,55 picofarad. Como os dois capacitores estão em paralelo, basta então agora eu somar essas duas capacitâncias para achar a capacitância equivalente daquela configuração. Nesse caso, então, a capacitância equivalente, no resultante CR, ela vai ser dada, então, capacitante resultante é C1 mais C2, porque eu estou tendo esses dois capacitores em paralelo. Portanto, 123,9 pico mais 26,55 pico, o que vai dar, então, uma capacitância resultante de 150,45 picofarad, tá? Ou 150,45 vezes 10 a menos 12 farad, tá? E com isso, então, a gente vê aí que podemos resolver ali a capacitância para o caso aí de um capacitor com dois dielétricos distintos entre as placas paralelas. Seguindo aqui, nosso problema número 5 já é um problema, então, relacionado ali com a corrente elétrica, né, e lei de Ohm. Então temos o seguinte: um fio de nicrocrômio com resistividade então igual a 10 a menos 6 ohms possui um raio de 0,65 milímetros e comprimento de 2,65 metros. Por esse fio circula uma corrente de 1,5 ampere. Qual é a queda de tensão potencial nas extremidades
desse fio. Então a gente quer saber então a tensão que eu tenho para essa configuração aqui. A primeira coisa então que a gente precisa descobrir para calcular a tensão elétrica é qual que é a resistência elétrica desse fio. Então, para encontrar a resistência elétrica, a gente utiliza então a relação da resistência elétrica com a resistividade e os parâmetros geométricos do nosso fio, comprimento e a área. Nesse caso, então, como se trata de um fio, como falou o problema ali, que ele apresenta um diâmetro, a gente supõe então que ele é cilíndrico, tá? Então a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área, nesse caso então vai ser uma área circular, então π vezes r ao quadrado, onde esse r aqui se trata justamente ali do raio do fio que foi fornecido no nosso problema. Temos então todos os parâmetros aqui, basta então a gente calcular a resistência elétrica. 10 a menos 6, que multiplica 2,65, dividido por π, que multiplica 0,65 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, o que vai dar então para a gente uma resistência elétrica de 2 ohms. Uma vez sabendo a resistência elétrica do fio, a gente pode utilizar então a lei de Ohm, que diz para a gente então que a resistência elétrica obedece também à razão da tensão sobre a corrente elétrica. Como a gente quer determinar justamente a tensão, eu vou ter então que a tensão é igual a R vezes I. Nesse caso, então, R que foi calculado, que é de 2 ohms, e a corrente que passa no fio fornecido no problema, que é 1,5 ampere. Portanto, dá para nós aí uma tensão de 3 volts sobre esse nosso fio. Então é um probleminha aí bem simples, praticamente aplicação de fórmulas aí sem muitos segredos. Passamos então para o nosso sexto problema, tá? É o último problema da nossa aula de hoje ali. Temos então o seguinte: no circuito elétrico abaixo encontra a corrente, tensão e potência elétrica em cada um dos resistores. Então a gente tem um circuito aqui, né, com R1, R2, R3 e R4, são 4 resistores associados ali. Todos eles, então, né, o circuito inteiro está sob uma tensão aí de 23 volts. Para a gente começar, então, a resolver esse circuito, a gente precisa, então, isolando as partes aqui do nosso circuito, achar a resistência equivalente e depois, então, achar corrente, achar tensão em cada um deles, corrente e potência, como que é solicitado aqui. Então, começamos fazendo a seguinte análise. Primeiro, então, a gente vai identificar os componentes que estão em série ou estão em paralelo, e a gente vai isolar, então, os equivalentes de cada pedacinho do nosso circuito ali, para a gente começar a resolver. Primeira parte que a gente pode observar aqui é que R2 e R3 eles estão em série. Então, voltando aqui, ó, a gente tem que R2 e R3 são dois resistores aqui que estão em série. Logo, então, a resistência equivalente nesse caso, que eu vou chamar aqui de RA, né, para essa primeira parte aqui do problema, ele vai ser então a soma das duas resistências, R2 mais R3, ou seja, 820 mais 100, que vai dar então um equivalente aqui de 920 ohms. Assim, aquele circuito anterior, a gente acaba transformando ele nesse circuito aqui, ó, RA, que é a resistência equivalente àqueles dois resistores que a gente tinha em série anteriormente, que eles vai estar aqui agora em paralelo com o R4, né? E depois, então, ele insere aqui com R1. Bem, agora para resolver, continuar então a solução desse problema, a gente vai resolver agora essa parte aqui do circuito, né? Que é esses dois resistores aqui em paralelo. Para isso, então, agora a gente vai fazer o seguinte: R4 e RA, eles estão em paralelo, portanto, eu vou ter um resistor aqui dessa parte do circuito, né? Aqui em cima, o equivalente desses dois pedacinhos aqui, eu vou chamar ele de RB. E ele vai ser calculado o seguinte:
o inverso de R4 mais o inverso de RA, né, elevado a menos 1. Nesse caso, então, eu vou substituir aqui os valores. R4 é 1 kΩ, então 1 sobre 1000, mais 1 sobre RA, nesse caso, 1 sobre 920, que a gente calculou logo no início. Faço a soma, então, disso daqui, eleva a menos 1, vai dar, então, que RB vale 479,2 ohms. Então, agora, esse circuito que eu tenho aqui, eu posso transformar ele num circuito equivalente, que vai ser RB, que é aquela resistência dos dois resistores em paralelo que eu acabei de calcular, mais a minha resistência R1 aqui, que está em série agora com RB. Portanto, agora para continuar calculando aqui a resistência equivalente, eu vou ter que fazer então que R1 mais RB, eles vão estar em série, nesse caso. Logo, então, a resistência equivalente final que eu quero calcular vai ser R1 mais RB, portanto, 270 mais 479, né? Perdão, aqui está escrito errado, 479,2, o que vai dar, então, 709,2 ohms. Tá? Então, essa daí vai ser a nossa resistência equivalente. Portanto, todo aquele circuito que a gente tinha anteriormente, a gente conseguiu reduzir ele, então, para um circuito como esse daqui. Ó. Eu vou ter, então, que a resistência equivalente vale 709,2, que está ligado aqui numa tensão de 23 volts, e vai circular, obviamente, uma corrente aqui I passando por essa resistência equivalente. Nesse caso, essa corrente que passa aqui, tá? Nesse resistor equivalente, vai ser depois igual à corrente que passa aqui sobre R1, uma vez que R1 está em série, né? E a gente sabe que no circuito em série a corrente que passa por eles é a mesma. Assim, então, vamos calcular primeiramente a corrente total. A corrente total vai ser a tensão aplicada dividido pela resistência equivalente, 23 dividido por 709,2, o que dá uma corrente, então, total de 32,43 mA. E como a gente disse, R1 está em série com o nosso resistor RB lá, portanto, a corrente é a mesma que passa por ele, então, a corrente total vai ser igual à corrente sobre o resistor R1, ou seja, I1, que vai ser igual, então, a 32,43 mA. Então, eu já calculei aqui o primeiro parâmetro solicitado ali no problema. O problema também pede para a gente calcular a tensão em cada um dos resistores. Então, agora que eu sei o valor da resistência e da corrente que está em R1, eu vou calcular, portanto, o valor da tensão sobre o resistor R1. Então, V1 vai ser, dado ali pela lei de Ohm, I1 vezes R1, portanto, 32,43 mA vezes 230 ohms, que vai dar para a gente uma tensão aqui de 7,46 volts. Então, essa vai ser a tensão que eu vou ter no nosso resistor R1. Bem, eu tenho a corrente e a tensão, eu posso calcular, portanto, agora a potência em R1. A potência, então, ela vai ser dada pelo produto de I vezes V, nesse caso I1 vezes V1, portanto, a corrente de 32,43 mA vezes a tensão de 7,46 volts, que vai dar uma potência de 241,9 miliwatts para o nosso resistor R1. Bem, agora então a gente pode continuar ali encontrando outros valores ali de tensão. Bem, a gente tinha então ali a última situação, que tinha R1 que estava em série com RB. Tá? Então, se a gente tem os dois em série, significa então que a tensão está se dividindo entre R1 e RB. Portanto, a tensão total aplicada no circuito vai ser V1 mais VB, o que implica então que VB é igual a tensão total menos V1, que a gente acabou de calcular. Portanto, a tensão que fica ali no resistor equivalente RB
vai ser 23 menos 7,46, que vai dar 15,54 volts. Bem, essa tensão que eu tenho, então, em RB, lembrando que RB vai ser os capacitores R4 e RA em paralelo, portanto, para esses dois casos aqui, RA e R4 em paralelo, a tensão vai ser a mesma nesses casos, portanto, vai ser igual a 15,54. Eu já consigo encontrar aqui a tensão no meu resistor R4, que vale 15,54 volts. Se eu sei quanto que vale a tensão nele e eu sei o valor da resistência elétrica, eu posso então utilizar ali a primeira lei de Ohm para calcular então a corrente em R4, que vai ser a razão então de V4 sobre R4, 15,54 dividido por 1000, que vai dar então uma corrente passando por R4 de 15,54 mA. Já encontrei também a corrente aqui do nosso resistor R4. Eu tenho a corrente, eu tenho a tensão, eu posso agora então vir aqui e calcular a minha potência P4. Então a potência elétrica P4 ela vai ser dada por I4 vezes V4, 15,54 mA vezes 15,54 volts, o que vai dar para a gente 241,5 miliwatts para o resistor R4. Bem, a gente ainda pode continuar, tá? A gente precisa então agora, né, uma vez que eu sei qual que é a tensão que vai estar lá no resistor equivalente RA, eu preciso calcular quanto que vale a corrente que está passando também para aquele resistor equivalente RA. Nesse caso, então, a corrente naquele ponto vai ser a soma, tá, das correntes em cada braço ali. Ou seja, a corrente total ela vai se dividir em cada braço ali daqueles resistores em paralelo. Tá? Então, portanto, ela vai ser a soma de IA mais I4. A corrente 4 a gente já calculou. A corrente total I a gente também já calculou. O que implica, então, que IA vai ser igual a corrente total menos I4. Nesse caso, então, 32,43 menos 15,54, que vai dar uma corrente passando ali no resistor equivalente RA, uma corrente IA de 16,89 miliampere. Nesse caso, então, essa corrente aqui vai ser a mesma que está passando ali pelos nossos resistores R2 e R3. Portanto, agora então, como R3 e R2 eles estão em série, a corrente é a mesma. Nesse caso, então, IA é igual a I2, que é igual a I3. Portanto, a corrente nesses dois resistores vai ser de 16,89 mA. Uma vez que eu sei, então, a corrente que passa em cada um deles, a gente pode agora calcular a tensão em R2. V2, então, vai ser I2 vezes R2, 16,89 mA, vezes a resistência de 820 ohms, portanto, uma tensão de 13,85 volts. Encontramos aqui o valor da tensão, podemos calcular a potência para R2. A potência, então, para R2 vai ser I2V2, com 16,89 vezes 10 a menos 3, vezes 13,85 volts, que vai dar aqui uma potência de 233,9 miliwatts. Bem, agora resta então calcular a tensão que sobrou ali em V3. Uma das formas que eu posso fazer também utilizando ali a primeira lei de Ohm. Portanto, V3 é igual a I3R3, 16,89 mA vezes 100 ohms, que dá uma tensão aqui de 1,69 volts em V3. E como esses dois capacitores ali eles estão em paralelo, era de esperar então que a tensão fosse dividida sobre eles. Portanto, a soma dessas duas tensões aqui, elas têm que ser igual à tensão que eu tinha
em R4. E quando a gente observa essa soma aqui, a gente observa então que ela vai ser exatamente a tensão que a gente tinha lá em R4 como esperado. Bem, agora então a gente vai calcular a potência em P3, tá? A potência então vai ser I3V3, de novo calculando aqui a corrente, vezes a tensão que a gente acabou de calcular, que é 1,69 volts, vai dar então uma potência de 28,5 mW, que é uma potência aqui bem pequena para esse resistor. Tá? Em resumo, então, as respostas que a gente obteve aqui para esse circuito era que V1 é 7,46 volts, I1 32,43 mA e P1 241,9 mW. V2 3,85 volts, I2 16,89 mA e P2 233,4 mW. V3 é 1,69 volts, I3 é igual a 16,89 mA e P3 igual a 28,5 mW. E para V4 temos uma tensão de 15,54 volts, I3 é igual a 15,54 mA e P4 igual a 241,5 mW. A gente pode então ainda fazer uma simples análise desses resultados aqui para comprovar se a gente tem algum erro aqui ao longo desse desenvolvimento do problema, tá? O que significa então que a tensão que eu teria ali no meu circuito, a tensão total de 23 volts, ela teria que ser igual à tensão que ficou no meu resistor R1, tá? Mais a tensão que eu tinha ali no restante do meu circuito, que era a mesma nos demais, né, R4 e também R1 mais R2. Portanto, essa soma de tensão aqui de V1 com V4, ela tem que dar 23 volts. Então, quando a gente faz essa soma, a gente observa ali que ele está com 23 volts. Portanto, ele já indica para a gente ali que está um valor correto. Da mesma maneira, tá? Se eu fosse analisar lá os valores de tensão em R4, R1 mais R3, eu teria que a soma das tensões em V2 e V3, tá? Elas tinham que ser igual ao valor de V4. Então, quando eu somo esses dois valores aqui, ele dá exatamente aqui o valor de V4. Indica então para a gente também que o problema ali está seguindo corretamente. Por fim, para encerrar aqui, a gente pode então fazer a análise da corrente total que passa no circuito. Corrente então total que passa no circuito, a gente tem que I2 e I3, ela vai ser a mesma, tá? Mas que a soma dessa corrente aqui, I2 e I3, que é a mesma corrente, né? Com a corrente I4, tá? Somando essas duas aqui, ela tem que dar o mesmo valor da corrente I1. Quando eu faço essa soma, portanto, eu chego nesse valor aqui também de 32,43 mA, o que indica então para a gente que a gente tirou a prova aqui do nosso circuito e está tudo correto aí como esperado, tá bom? Então, com isso aqui, a gente encerra ali a resolução de exercícios por essa aula, tá? Eu espero aí que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais aí a respeito do processo de trabalhar com essas relações aí. Vejam que não é nada muito complicado, tá? A gente vai ficando por aqui. Agradeço então a paciência de vocês e a gente se encontra então em uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal.